O Tribunal do Júri, ou Tribunal Popular, trata-se de um órgão do Poder Judiciário que tem por competência julgar os crimes dolosos contra a vida. Na sociedade brasileira, poucas pessoas sabem que o Tribunal do Júri é formado por cidadãos comuns, que irão decidir o destino do acusado. Para trazer mais detalhes a respeito dos procedimentos realizados no Tribunal Popular, o promotor de justiça, Iron Miranda, destaca os principais casos que são levados ao julgamento popular. O Tribunal do Júri ele abarca essencialmente e exclusivamente os crimes dolosos contra a vida, não é? Desponta como especial nesse sentido o homicídio, em sua forma tentada ou consumada. Mas temos também o infanticídio, auxílio ou instigação ao suicídio, que são exatamente crimes dolosos, intencionais ou contra a vida, né? Digamos assim, de uma forma mais clara. E não abarca, naturalmente, os outros crimes, como o furto, o roubo, a extorsão, enfim. Todos os outros delitos são considerados delitos comuns e não são englobados ou não são abarcados pela instituição do Tribunal do Júri. Ainda que seja instituído ao Ministério Público o papel da acusação, é importante destacar também que a função do promotor é defender a sociedade e isso também inclui aquele que foi submetido ao julgamento popular, correto? Não, correto. O Ministério Público, há muitos anos, especificamente depois da Constituição Cidadã do deputado Ulisses Guimarães de 1988, foi erigida a uma situação, a um patamar muito mais amplo do que um mero órgão acusador. O Ministério Público não é um órgão acusador por excelência, não é? Embora, se costuma dizer que ele faz parte de um vértice de um triângulo, onde tem acusação e defesa em vértices opostos, e o juiz como um terceiro vértice nos crimes comuns, o Ministério Público ele tem uma função muito mais ampla do que um órgão acusador por excelência. O Ministério Público é, na verdade, um fiscal da lei. E como fiscal da lei, ele pode eventualmente pedir a absolvição de um acusado, de alguém que esteja sendo submetido ao Tribunal do Júri. Né? E o Ministério Público, ao contrário da defesa, que não pode pedir a condenação do réu ou réus, o Ministério Público pode, eventualmente, apreciando a prova, apreciando todo o material probatório que é disposto nos autos, ele pode, na sessão do Tribunal do Júri, pedir, eventualmente, ou pleitear, eventualmente, a absolvição ou a desclassificação da acusação originalmente atribuída ao réu ou réus. Porque, na verdade, o papel do Ministério Público não é essencialmente ou fundamentalmente ou exclusivamente, melhor dizendo, talvez seja a palavra que mais se adeque a essa questão, a acusação ou a condenação, mas sim através da prova proferida ou havida no curso processual, ele se procede a uma análise a partir do qual a sua convicção é externada em uma opinião, que pode ser a absolvição, pela absolvição ou pela condenação do acusado ou acusados. Ou seja, o Ministério Público age essencialmente, em síntese, como fiscal da lei, pleiteando sempre a justiça. O Ministério Público, ele, digamos assim, ele desponta como um dos vértices de um triângulo que é essencial para a formação do Tribunal do Júri, essencialmente, e para a decisão que decorre do Tribunal do Júri. Né? Tem o Ministério Público, tem a defesa num dos vértices, e no outro vértice o juiz. Mas também, essencialmente, o Tribunal do Júri, esse triângulo se alonga mais ainda, porque o juiz ela assume uma função de presidente na sessão do Tribunal do Júri, cujos desdobramentos dessa audiência é feito essencialmente pelo Ministério Público, pela defesa do réu ou réus, e o Conselho de Sentença. O Tribunal do Júri, o juiz assume não uma função, digamos assim, uma função passiva, mas um desdobramento meio que secundário, no sentido de presidir a audiência do Tribunal do Júri, a sessão do Tribunal do Júri, que tem uma atuação contínua, uma atuação permanente durante o seu desenrolar entre esses três atores principais, advogado, a defesa do réu ou réus, o Ministério Público e o Conselho de Sentença, formado por 7 jurados. O juiz preside essa sessão, em que cabe ao Ministério Público e à defesa do acusado ou acusados a uma participação direta em debates
cujo final, no final de um tempo regularmente determinado ou determinado por lei, é submetido um julgamento efetivo desse réu ou réus pelo Conselho de Sentença, respondendo a perguntas que são formuladas pelo juiz. E a partir das respostas proferidas pelo Conselho de Sentença, é formada a convicção do magistrado e aí é dada a sentença, né, que pode ser a condenação, a absolvição ou mesmo desclassificação da conduta originalmente atribuída ao acusado ou acusados. É importante falar também sobre a soberania de decisão dos jurados. Com certeza, né? Isso aí é fundamental. Os jurados, a decisão dos jurados é essencial e fundamental para a apreciação ou para o julgamento, digamos assim, efetivamente. Não é algo que possa ser, que deva ou é desprezado. A soberania dos vereditos, ele é absoluta, exceto em alguns casos, quando mais comumente acontece no tribunal do júri, quando a decisão dos jurados eventualmente é contra a prova que foi produzida nos autos. Quando é contra a prova produzida nos autos, ou o Ministério Público ou a defesa recorre, e quando o Tribunal de Justiça dá provimento a essa exceção no veredito dos jurados, na decisão dos jurados, o réu é submetido a um novo julgamento. E a partir desse segundo julgamento, se for decidido do mesmo jeito, já com outros jurados, mas se for decidido no mesmo sentido, aí não há mais recurso. Aí realmente há uma soberania absoluta, porque já houve duas decisões de mérito no mesmo sentido. Mas nesse sentido dos jurados, eu gostaria de ressaltar também a importância do julgamento do Tribunal do Júri no que diz respeito aos jurados. O Tribunal do Júri representa a oportunidade exclusiva que a sociedade tem para, de fato, julgar alguém que cometeu um crime doloso contra a vida na comarca onde essa sociedade repousa. É muito importante destacar isso, porque todos os outros crimes do Código Penal e leis extravagantes são promovidos, são realizados exclusivamente pelo juiz de direito, no âmbito ou no recluso do seu gabinete, exclusivamente. O Tribunal do Júri não. O Tribunal do Júri, o acusado ou acusados são julgados pela sociedade, pelos 7 jurados que são egressos, ou são oriundos, originados da sociedade. São cidadãos e cidadãs da sociedade onde o crime aconteceu, ou comarca. Então é importante destacar isso. É uma sessão pública que é aberta ao público de um modo geral, porque é um crime doloso contra a vida cometido na cidade e, consequentemente, é aberto ao público. Dificilmente a gente conta com o público assistindo o Tribunal do Júri, mas deixar isso bem claro, é aberto ao público. Existem algumas restrições, em especial agora na pandemia, por conta de evitar aglomerações e tudo mais, mas via de regra é aberto ao público. Se for para assistir pacificamente sentado lá, não tem problema nenhum. Isso é até desejável para que a sociedade veja que de fato está sendo promovido justiça e na sua frente, com o debate do Ministério Público e da defesa do acusado ou acusados. Ele vê de fato a justiça viva sendo feita na sua frente. É por isso que o Tribunal do Júri, para mim, é tão fascinante, porque não é decidida pelo juiz sozinho no recluso do seu gabinete, trancadinho lá fazendo a sua sentença. Ele é decidido na frente de todo mundo vê os debates, e a partir desse debate a decisão dos jurados. Então isso é muito importante. O Tribunal do Júri, para mim, é fascinante, repito, porque é um momento em que há um debate perante a sociedade que foi vítima também daquela morte ou daquela tentativa de morte que houve no seio dessa sociedade, e está presenciando um julgamento à sua frente. É por isso que eu acho fascinante, e a presença do público, de um modo geral, no meu entender, se tornaria muito importante para que fosse considerado de forma efetiva essa justiça que é promovida, repito, e materializada à sua frente. É importante destacar que este é um direito garantido pela Constituição Federal e trata-se de um procedimento sistemático que envolve muitos princípios. Diante disso, o advogado criminalista Renan França fala sobre os procedimentos relacionados ao Tribunal do Júri e destaca as principais prerrogativas do réu. A presença de um defensor no Tribunal do Júri é indispensável.
O artigo 133 da nossa Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, sem advogado, sem defesa, não há justiça. Caso não seja um advogado realizando a defesa do acusado no tribunal do júri, será a Defensoria Pública, ou quando a Defensoria Pública não está naquela cidade, o magistrado, do plenário do tribunal do júri irá nomear um advogado particular de forma dativa e este receberá os seus honorários pelo Estado. E sabendo a função do advogado no tribunal do júri, qual a importância desse único porta-voz para o réu? A função do advogado ela é principalmente ter bastante responsabilidade, tendo em vista que no plenário do tribunal do júri, um acusado ele pode ser condenado a 20, 25, 30 anos de prisão, então não é brincadeira. A função de ser porta-voz do acusado no plenário do tribunal do júri, ela é essencial, tendo em vista que o advogado muitas vezes é o único amigo do acusado do tribunal do júri, tendo em vista que os familiares ou até mesmo amigos, entre aspas, acabam abandonando aquela pessoa depois que ela é presa. Então, a função do advogado, nos casos em que são pessoas inocentes, é lutar ao máximo para comprovar aquela inocência. Mas aí nem sempre o advogado trabalha buscando comprovar uma inocência a todo custo. Na verdade, quando se trata de acusados que realmente cometeram aquele crime, o nosso trabalho é dar um julgamento justo a ele, lutar ao máximo para ser essa última barreira entre o estado de acusação e o acusado e buscar que ele tenha um julgamento justo e que seus direitos fundamentais sejam garantidos. No que tange às prerrogativas do acusado, para que não haja insegurança jurídica, quais as principais prerrogativas não devem sofrer violações em qualquer hipótese? Primeiramente, temos que, em qualquer procedimento do processo penal brasileiro, o acusado ele tem direito ao silêncio total ou parcial. Então, com isso, ele pode responder às perguntas que ele quiser e a quem ele quiser. Ele pode responder apenas ao juiz, apenas ao promotor, apenas ao advogado de defesa, ele que escolhe. A outra situação no tribunal do júri é que o acusado, durante o julgamento, ele tem um direito de permanecer sem algemas durante todo o julgamento, exceto quando o estar dele sem algemas possa prejudicar algum medo com as testemunhas, a vítima. Então aí o juiz, diante de uma decisão motivada, irá determinar o uso de algemas. O acusado, quando ele está solto, ele também tem um direito de não comparecer ao julgamento e isso não lhe trará prejuízos algum. O juiz não irá decretar a sua prisão preventiva por conta disso. Da mesma forma que o acusado preso, ele pode optar em não comparecer ao julgamento, mas quando ele está preso, o advogado também tem que concordar. Então, dentro dessas questões, desses direitos, nenhuma das partes, seja a acusação ou até mesmo a defesa, não pode, sob hipótese alguma, fazer menção ao direito do silêncio do acusado, ao uso de algemas, certo? Bem como também não pode se fazer menção às decisões que levaram o acusado a ser julgado pelo plenário do tribunal do júri. Então, se qualquer das partes fizer menção a estas questões, o julgamento deverá ser anulado por conta da nulidade absoluta. E em quais casos o advogado poderá abandonar o plenário do júri? Olha, abandonar o plenário do tribunal do júri é sempre o último caso, tendo em vista que, para o advogado que abandona o plenário do tribunal do júri, existe uma multa que eu considero inconstitucional, que ela pode variar entre 10 a 100 salários mínimos, que será aplicada ao advogado que abandona o plenário. Então, o advogado ele só irá abandonar o plenário em situações extremas, quando o seu trabalho é cerceado, quando há o cerceamento de defesa. Por exemplo, o advogado faz perguntas às testemunhas e o juiz fica insistentemente indeferindo aquelas perguntas. Da mesma forma, pode ocorrer quando o promotor, a acusação, causa algum desrespeito ao advogado e com isso o advogado fica mal visto aos jurados. Então, esse prejuízo, por ser enorme, faz com que o advogado tenha como última escolha abandonar o plenário. Primeiramente, antes de abandonar o plenário, o diálogo deve prevalecer.
Da mesma forma que deve-se registrar tudo para que essas nulidades sejam recorridas aos tribunais superiores. Mas aí eu digo, quando o diálogo ele não consegue atingir o seu potencial, né, quando o diálogo não serve mais, quando o advogado enxerga que recorrer ali não irá causar algum benefício para o acusado, a última escolha deve ser optada, que é abandonar o plenário do Tribunal do Júri.